O amor verdadeiro não segue regras. Ele desafia padrões, surpreende e floresce onde menos se espera. Conheça casais que romperam todas as expectativas e viveram histórias inesquecíveis. Número 1. Amor em dobro. Às vezes, eu sinto como se ele nem fosse nosso filho. Até a hora de irmos para a cama. Aí tudo muda. Esses relacionamentos são tão fora do comum que viraram manchete no mundo todo. E é realmente uma alegria poder dizer que sou casado com essa mulher. Amor em dose dupla. Poucas histórias de amor desafiam as tradições como esta. Brianna e Brittany Dean, irmãs gêmeas idênticas, chamaram a atenção do mundo inteiro quando se casaram com os irmãos gêmeos idênticos Josh e Jeremy Sailors. E isso aconteceu em uma cerimônia de casamento duplo simplesmente inesquecível. A história deles não é só sobre romance. É sobre duas vidas espelhadas em todos os sentidos. O casamento, realizado no dia 4 de agosto de 2018, aconteceu durante o famoso Festival dos Gêmeos, Twins Days Festival, na cidade de Twinsburg, no estado de Ohio. Um cenário mais apropriado seria impossível. Foi justamente nesse mesmo festival, um ano antes, que os quatro se conheceram. E a conexão foi imediata. Afinal, as semelhanças entre eles eram incríveis. Brianna e Brittany sempre sonharam em se casar com irmãos gêmeos. E quando encontraram Josh e Jeremy, o sonho virou realidade. O grande dia foi cuidadosamente planejado até o último detalhe. Vestidos iguais, votos sincronizados e uma decoração idêntica que deixou todos os convidados boquiabertos. Mas a história não terminou no altar. Hoje, os quatro vivem juntos em uma única casa no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, e compartilham quase tudo do dia a dia. O que torna essa dinâmica familiar ainda mais surpreendente são os filhos dos casais. Cada casal teve um menino, mas como os pais são geneticamente idênticos, os bebês não são apenas primos, eles são tecnicamente irmãos genéticos. Apesar das reações mistas, que variam entre o encantamento e a total incredulidade, Brittany, Brianna, Josh e Jeremy abraçam esse estilo de vida em comum com muito orgulho. Nós nos casamos em Twinsburg, um ano depois de nos conhecermos, bem na Praça Central, em um casamento duplo com... Para eles isso tudo é natural, completo e cheio de sentido. A história rara de amor dos quatro continua a intrigar e inspirar, mostrando que quando o amor é genuíno e compartilhado, ele pode criar uma vida 2 vezes mais conectada e 2 vezes mais extraordinária. Número 2. Amor indivisível. Na isolada vila fictícia de Harmony Downs, localizada no interior do Brasil, viviam 2 irmãos siameses, Ara e Tiago, um menino e uma menina, unidos fisicamente desde o nascimento. A comunidade local, formada por uma mistura de descendentes de colonizadores europeus e povos africanos, ficou completamente surpresa quando um agricultor forte e respeitado chamado Mateu declarou seu amor por Ara. O sentimento dele não era passageiro nem fantasioso, era amor mesmo. E mais impressionante ainda, Ara e Mateu se casaram em uma cerimônia tradicional, com Tiago ainda ligado fisicamente à irmã. Isso mesmo, os 2 irmãos continuavam unidos quando Ara subiu ao altar, e isso não foi visto como obstáculo para a realização do casamento. O caso despertou curiosidade em todo o vilarejo, e logo se espalhou como uma história incomum de afeto e aceitação. Enquanto muitos de fora talvez enxergassem a situação como impossível, para eles aquilo representava apenas mais uma forma de viver o amor, sem barreiras ou julgamentos. Você conhece alguma história de amor ainda mais fora do comum do que essa? Comente aqui embaixo. Número 3. Amor à flor da pele. Amor que não foi escrito com palavras, mas gravado na pele como uma verdadeira tapeçaria de tinta. Essa é a história de Charles Chuck Helmke e Charlotte Gutenberg, um casal da terceira idade que vive em Melbourne, na Flórida, e que transformou seus corpos em verdadeiras obras de arte vivas. Juntos, eles são oficialmente reconhecidos como o casal de idosos mais tatuado do planeta. Charlotte tem cerca de 99% da pele coberta por tatuagens, e Chuck está logo atrás, com impressionantes 97,12%. Mas o mais impressionante de tudo é que nenhum dos dois começou a se tatuar na juventude. Charlotte fez sua primeira tatuagem aos 57 anos, depois de perder o marido. Foi uma forma de se reencontrar, de se expressar de maneira autêntica e sem amarras. Já Chuck entrou nesse universo colorido ainda mais tarde, também motivado pela dor da perda de sua esposa.
O caminho dos dois se cruzou no cenário vibrante dos estúdios de tatuagem, onde agulhas, tinta e desenhos ousados se tornaram a base para o nascimento de um novo amor. Cada tatuagem no corpo deles não representa apenas arte, mas também sobrevivência, conexão e a coragem de viver de forma verdadeira. Eu fui avaliado com 91,5% do meu corpo coberto, disse Chuck, em uma das entrevistas mais marcantes que deram juntos. No início, amigos e familiares tiveram dificuldade em aceitar essa transformação radical. Mas, com o tempo, eles passaram a admirar a paixão e a dedicação que Charlotte e Chuck colocaram tanto na arte quanto um no outro. O casal já conquistou diversos recordes mundiais no Guinness Book, provando que o amor e a autossuperação podem florescer em qualquer fase da vida. A trajetória dos dois é um lembrete poderoso de que conexões verdadeiras deixam marcas profundas, coloridas e absolutamente inesquecíveis. Eles inspiram milhares de pessoas a viver com ousadia e amar com intensidade. Número 4. O menor casal do mundo. Quando se trata de amor verdadeiro, o tamanho definitivamente não importa. E ninguém representa melhor essa ideia do que Paulo Gabriel da Silva Barros e Catiúcia Lier Rochino, um casal brasileiro que virou símbolo de superação e afeto sem limites. Eles são conhecidos oficialmente como o menor casal casado do mundo. A altura somada dos dois mal ultrapassa 1,50 m, mas a conexão entre eles vai muito além de qualquer medida física. Paulo mede apenas 89 centímetros, enquanto Catiúcia tem um pouco mais de 89 centímetros de altura. Foi através das redes sociais que os dois se encontraram, e logo perceberam que havia algo especial ali, uma conexão profunda que não dependia da aparência. Em pouco tempo, estavam apaixonados. A história de amor dos dois chamou a atenção de milhões de pessoas ao redor do mundo. E não é difícil entender o motivo. Em 2016, Paulo e Catiúcia oficializaram o relacionamento com um casamento que os colocou no livro dos recordes como o casal mais baixo do planeta. Desde então, eles se tornaram um exemplo global de amor que ultrapassa barreiras físicas. É claro que a vida juntos tem seus desafios únicos. Atividades cotidianas exigem criatividade e adaptação. Desde a personalização da casa e dos móveis, até a forma como organizam as rotinas do dia a dia, tudo precisa ser ajustado para funcionar em um mundo feito para pessoas bem mais altas. Mas, com muita parceria e dedicação, eles transformam cada obstáculo em uma oportunidade. O que torna essa história ainda mais extraordinária não é só a estatura dos dois, mas a força, a alegria e a união que compartilham. Paulo e Catiúcia se recusam a serem definidos apenas pela aparência. Em vez disso, vivem com um otimismo radiante e uma determinação inabalável. O relacionamento deles desafia a visão limitada que a sociedade muitas vezes tem sobre o que significa ser um casal normal. Eles nos ensinam a olhar além da superfície e a valorizar o que realmente importa em uma parceria: amor, respeito e superação. Paulo e Catiúcia são a prova viva de que o verdadeiro amor não se mede em centímetros ou metros. Ele se constrói sobre confiança, lealdade e a vontade de vencer juntos o que parecer impossível. Essa é uma daquelas histórias que nos lembram que dentro dos menores corpos cabem os corações mais gigantes. Número 5. Amor nas alturas. Em um mundo onde a aparência dita tantas regras, a história de amor entre Jolison Fernandes da Silva e Evan Medeiros é um lembrete poderoso de que a verdadeira conexão vai muito além do físico. Conhecido como o homem mais alto do Brasil, Jolison impressiona com seus inacreditáveis 2,38 m de altura. Já Evan mede 1,50 m, uma diferença de altura de quase 1 metro que para muitos pareceria intransponível. Por muitos anos, Jolison viveu com o peso da solidão. Sua estatura extrema chamava a atenção por onde passava e tornava as atividades mais simples do cotidiano um desafio. Mas tudo mudou em 2014, quando ele conheceu Evan pela internet. A doçura, a gentileza e a autenticidade dela romperam qualquer barreira que a altura pudesse ter imposto. Em 2015, na Paraíba, eles selaram a união com um casamento que parou o Brasil e atraiu olhares do mundo inteiro. O contraste físico entre os dois causava espanto, mas o sentimento era indiscutível. Com orgulho e alegria, eles celebraram a diferença como parte da beleza do relacionamento. Hoje, vivem uma vida simples, rodeados por vizinhos curiosos, mas também muito acolhedores.
Enfrentam juntos os desafios do cotidiano com um vínculo inquebrável, provando que o amor não se mede em centímetros, mas sim em companheirismo, respeito e entrega. A história de Jolison e Evan nos desafia a olhar além do que os olhos veem e entender que o amor verdadeiro nasce onde há conexão de alma. Um amor que se ergue acima das expectativas e supera qualquer dúvida, mesmo as mais altas. Número 6. Um amor que surpreendeu o mundo. A história de Tom Robinson é daquelas que deixam todo mundo sem palavras. Ícone do rock britânico e autor do hino Glad to be Gay, um marco na luta pelos direitos LGBTQIA. Tom sempre foi abertamente gay desde os anos 1970. Sua trajetória inspirou gerações, e sua vida pessoal era vista como parte do ativismo que tanto defendeu. Por isso, o mundo ficou em choque quando ele revelou que havia se apaixonado por uma mulher, Sue Burley. A inteligência, sensibilidade e calor humano dela mudaram completamente sua vida. O relacionamento floresceu longe dos holofotes, e em meados dos anos 1980, os dois se casaram. A notícia foi recebida com surpresa, e até mesmo entre amigos próximos, houve quem não soubesse como reagir. Afinal, Tom era um símbolo de uma causa, e de repente estava desafiando a própria narrativa que o tornou famoso. Mas ele nunca escondeu a mudança. Pelo contrário, foi transparente ao afirmar que o amor não obedece a rótulos ou categorias. Para ele, se apaixonar por Sue foi sobre quem ela era, e não sobre seu gênero. Juntos, construíram uma vida repleta de risos, apoio mútuo e 2 filhos, e mostraram ao mundo que o amor pode seguir caminhos inesperados e transformadores. O casamento deles continua a provocar reflexões sobre identidade, emoção e a fluidez das relações humanas. A única ponte entre nós e o mundo gay era o jornal Gay News, contou Tom. E foi uma ponte que atravessamos juntos. A história dele desafia a ideia de que as pessoas precisam se prender para sempre às etiquetas que um dia assumiram. O laço entre Tom e Sue é um testemunho poderoso da capacidade que o amor tem de nos moldar, surpreender e reescrever a nossa própria história. Número 7. Coração partido no mundo virtual. É possível amar alguém que não existe fisicamente? Para Akihiko Kondo, no Japão, a resposta é sim, e a sua história chocou o mundo. Em 2018, ele se casou com Hatsune Miku, uma popstar virtual em forma de holograma. A cerimônia foi luxuosa, com custo estimado em mais de $18 mil. E Akihiko tratava Miku como uma esposa real, com carinho, rotinas diárias e uma convivência que parecia genuína. Durante anos, a presença holográfica de Miku preenchia seus dias com alegria e companhia. Até que 4 anos depois do casamento, tudo mudou de forma drástica. O software que mantinha funcionando o dispositivo Gatebox, o único que permitia a interação direta com Miku, foi descontinuado. De uma hora para outra, sua esposa virtual desapareceu. Ela já não podia mais responder, conversar, nem realizar os pequenos rituais que davam sentido à vida de Akihiko. Ele não escondeu a dor. Disse abertamente que o luto foi devastador. Tinha construído toda uma vida ao redor de um relacionamento que a tecnologia simplesmente eliminou. O silêncio que restou era profundo e quase insuportável. Apesar das críticas e zombarias, Akihiko seguiu firme, defendendo o direito de amar de formas não convencionais. Para ele, o vínculo que tinha com Miku era tão real e significativo quanto qualquer relacionamento humano. Era feito de afeto, conforto e entrega. E isso ninguém poderia negar. A história singular de Akihiko nos obriga a encarar uma pergunta desconfortável. O que acontece quando a tecnologia que sustenta um amor deixa de funcionar? Sua dor é um lembrete doloroso de que os sentimentos que surgem no universo digital podem ser tão intensos quanto os do mundo físico. Um amor que atravessa dimensões, reafirmando que o coração humano não reconhece limites, nem de tempo, nem de realidade. Número 8. Amor fora da lei. Poucas histórias de amor foram tão intensas e terminaram de forma tão violenta quanto a de Bonnie Parker e Clyde Barrow. Quase um século depois, seus nomes ainda ecoam na história dos Estados Unidos como símbolos de uma paixão explosiva e perigosa. Eles se conheceram no estado do Texas, em 1930, durante um dos períodos mais difíceis da Grande Depressão. A conexão entre os dois foi imediata, alimentada por uma sede mútua de aventura e um desprezo total pelas regras.
Juntos, iniciaram uma jornada criminosa que passava por assaltos a bancos, lojas e confrontos armados com a polícia. Suas fugas ousadas e seu estilo de vida fora da lei encantaram um país em crise. O que tornava Bonnie e Clyde inesquecíveis não era só o perigo que representavam, mas o amor incondicional que nutriam um pelo outro. Bonnie nunca abandonou Clyde, mesmo quando suas vidas estavam cercadas de tiroteios e fugas desesperadas. Ela chegou a escrever poemas sobre o relacionamento, revelando uma lealdade intensa, embora impulsiva e arriscada. Muita gente passou a enxergá-los como heróis populares, rebeldes que se levantavam contra um sistema injusto. Mas por trás das manchetes, a realidade era de medo constante, violência e morte rondando a cada esquina. Em 1934, esse risco virou tragédia. Uma emboscada meticulosamente planejada pela polícia, no estado da Louisiana, encerrou a vida dos dois em um tiroteio brutal. Bonnie e Clyde se tornaram lenda, mas o preço foi altíssimo. O legado deles é ao mesmo tempo fascinante e perturbador. Uma lembrança de que quando o amor é alimentado por obsessão e desafio, ele pode arrastar até os mais apaixonados para o fundo do abismo. Número 9. Amor em escalas opostas. Amanda, mais conhecida como Amazon Amanda, e seu parceiro Sérgio Miranda formam um casal que virou manchete no mundo todo. E não foi só por causa do amor, mas pela enorme diferença física entre os dois. Amanda tem quase 1,90 m e pesa cerca de 127 quilos. Já Sérgio mede 1,60 m e é muito mais leve. Quando você coloca os dois lado a lado, o contraste é impressionante e imediatamente chama a atenção. Mas o que mais fascinou o público não foi apenas o tamanho. Amanda faz questão de assumir seu corpo como parte central de sua carreira. Ela oferece serviços que celebram sua altura e força física, algo que Sérgio apoia com entusiasmo. Ao invés de se sentir intimidado pela presença imponente de Amanda, ele a admira profundamente e se orgulha da confiança e poder que ela transmite todos os dias. O relacionamento dos dois quebra completamente as expectativas da sociedade. Muita gente enxerga a diferença de tamanho como um obstáculo, mas Amanda e Sérgio provam que o amor não se limita à aparência. Eles construíram um vínculo sólido, baseado em afeto sincero e aceitação mútua. Na verdade, as diferenças físicas parecem ter fortalecido ainda mais a conexão entre eles. Amanda brilha com uma autoconfiança inspiradora, e Sérgio a acompanha com um carinho genuíno que ultrapassa qualquer julgamento externo. Mesmo que o contraste visual entre eles continue chocando o mundo, o que realmente marca é o respeito e a lealdade que compartilham. A história deles inspira outros casais a quebrarem os padrões impostos, mostrando que o amor pode florescer quando duas pessoas escolhem estar juntas sem medo do que os outros vão pensar. Amanda e Sérgio desafiam todas as noções que nos ensinaram sobre beleza, atração e compatibilidade. E nos lembram que, quando o amor é verdadeiro, ele simplesmente não tem medidas. Número 10. Amor sem rótulos. Anton Kraft é um homem que não nasceu para seguir padrões. Com apenas 1,32 m de altura, ele se tornou um fisiculturista de nível mundial, detentor de recordes incríveis de força. Mas o que mais chamou a atenção do público nem foram os títulos, e sim o seu relacionamento com Sheena Bell. Sheena é uma mulher transgênero, com cerca de 1,90 m de altura, e presença tão marcante quanto a força de Anton. Os dois se conheceram na Flórida e logo criaram um laço baseado em respeito mútuo e admiração genuína. Anton é dinamarquês e, ao se mudar para os Estados Unidos, encontrou em Sheena alguém que o encantou por completo. Enquanto ele se impressionava com a elegância, a confiança e o calor humano dela, Sheena se apaixonou pela determinação e coragem de Anton. Ela dizia que ele gastava mais tempo se arrumando do que ela. Ele queria parecer bonito, ela queria apenas se sentir feminina. A sintonia entre os dois era clara. O relacionamento causou espanto pelo contraste físico e por desafiar todas as convenções sobre gênero, aparência e amor. Muitos estranhos fizeram comentários maldosos, mas isso só serviu para fortalecer o vínculo entre eles. Juntos, decidiram enfrentar os preconceitos de cabeça erguida. A história deles não é só sobre diferença, é sobre conexão real, construída com base em transparência, aceitação e afeto verdadeiro. Anton e Sheena provaram que o amor não precisa da aprovação alheia para ser autêntico. Basta que duas pessoas estejam dispostas a se acolher por inteiro.
Eles representam a coragem de amar sem compromissos com normas antiquadas. Mostram que não existe manual para o amor. E que, muitas vezes, os laços mais fortes nascem justamente quando dois corações se libertam das expectativas e se encontram do jeito que são. Número 11. O escândalo amoroso que abalou Hollywood. Entre todas as histórias de amor que causaram polêmica no mundo das celebridades, nenhuma é tão desconcertante quanto a de Woody Allen e Soon-Yi Previn. Um romance que até hoje provoca debates intensos, décadas depois de ter vindo à tona. Em 1992, o mundo ficou chocado ao descobrir que o renomado cineasta estava envolvido romanticamente com Soon-Yi, filha adotiva de sua então parceira de longa data, Mia Farrow. Soon-Yi havia sido adotada da Coreia do Sul por Mia e o maestro André Previn, e quando o relacionamento com Allen veio a público, ela tinha cerca de 21 anos. Woody, na época, tinha 56. O impacto da revelação foi imediato. A mídia mergulhou fundo no escândalo, os tabloides explodiram e os programas noturnos não falavam de outra coisa. O que mais incomodava a opinião pública não era apenas a diferença de idade, mas o fato de Woody Allen ter convivido com Soon-Yi em um papel que, para muitos, soava quase parental. A rejeição foi violenta. Milhões consideraram a relação inaceitável. Mas, mesmo com toda a fúria ao redor, Allen e Soon-Yi seguiram firmes. Eles se casaram em 1997 e, desde então, adotaram 2 crianças. Durante todos esses anos, o casal defendeu o relacionamento como sendo baseado em amor e consentimento, ignorando as críticas que continuam a persegui-los. Ainda assim, o desconforto coletivo jamais desapareceu por completo. A história deles segue como um dos maiores escândalos sentimentais de Hollywood, uma narrativa que desafia a linha entre o que é amor e o que muitos consideram inaceitável. Número 12. Amor além dos ossos. Mindy Niles e seu falecido marido, Sean Stephenson, viveram uma história de amor que fez o mundo questionar seus próprios preconceitos. Mindy, com 1,50 m de altura, apaixonou-se profundamente por Sean, que media apenas 82 centímetros, resultado de uma condição óssea rara chamada osteogênese imperfeita. Assim que se tornaram um casal, os dois chamaram a atenção da mídia e do público. Enquanto muitos ficaram fascinados, houve quem reagisse com crueldade e ignorância. Nas redes sociais, não faltaram comentários maldosos insinuando que Sean jamais poderia ser um marido de verdade por causa de sua estatura. Mas Mindy nunca permitiu que esses ataques diminuíssem a felicidade deles. Pelo contrário, ela sempre deixou claro que o relacionamento era cheio de amor, intimidade e respeito. Já Sean, conhecido por sua carreira como palestrante motivacional, usava sua voz para inspirar pessoas do mundo inteiro e mostrar que o amor verdadeiro não depende de aparência física. Eu não posso simplesmente sair e ir à loja sozinho, eu tenho que estar sempre alerta, dizia ele, ao falar das limitações práticas do dia a dia. Ainda assim, ele e Mindy criaram uma conexão emocional profunda, baseada em valores, bom humor e carinho sincero. O relacionamento deles não era um espetáculo, era autêntico, uma escolha corajosa de viver o amor, mesmo diante de julgamentos e estereótipos cruéis. Apesar de Sean ter falecido, a história dos dois continua viva, tocando o coração de quem ouve. Eles provaram que o amor pode surgir nos contextos mais inesperados, e que nenhuma diferença, por mais marcante que pareça, é capaz de ofuscar a beleza de um sentimento verdadeiro. Número 13. 60 anos de diferença, 0 arrependimento. Quando Kyle, com 31 anos, revelou estar apaixonado por Marjorie McCool, uma senhora de 91, o choque foi imediato. Amigos, parentes e até desconhecidos questionaram o relacionamento, principalmente por conta da diferença de idade. Inacreditáveis 60 anos os separavam. O que começou como uma amizade simples evoluiu rapidamente para algo mais profundo. Mas junto com os sentimentos vieram os olhares tortos, os comentários maldosos e as dúvidas. Muita gente duvidou da sinceridade da relação, tratando o casal como uma curiosidade, não como 2 pessoas apaixonadas. Mas Kyle e Marjorie não deram ouvidos às críticas. Eles sabiam o que sentiam e decidiram enfrentar tudo juntos. Kyle se encantou pela sabedoria de Marjorie e pela vitalidade dela. Ela, por sua vez, encontrou em Kyle uma alegria de viver que reacendeu nela uma chama que estava adormecida havia anos. A química entre eles era algo que poucas pessoas entenderiam. O amor deles não era sobre números, décadas ou estatísticas.
Era sobre companheirismo, risadas sinceras e um elo emocional que desafiava qualquer padrão. A opinião pública ficou dividida, mas o casal jamais se escondeu. Pelo contrário, eles viviam com orgulho, desafiando todas as ideias pré-concebidas sobre o que é, ou deveria ser, um casal. A história deles virou um grito silencioso de liberdade, de que o amor pode sim ultrapassar gerações, e de que, quando dois corações se encontram de verdade, a idade simplesmente deixa de importar. Número 14. O casamento secreto que abalou a TV. Quando Ace Green e Chel Bazanta entraram na 7ª temporada do reality show Love Island, Estados Unidos, tudo indicava que eram apenas dois desconhecidos buscando um novo amor sob os holofotes da televisão. A química entre eles parecia real, a conexão era elétrica, e milhões de espectadores acompanhavam ansiosamente o desenvolvimento da relação. Mas por trás dos encontros gravados e das conversas ao luar, havia um segredo capaz de deixar qualquer um de boca aberta. Um único post viral nas redes sociais mudou tudo. A revelação? Ace e Chel não eram estranhos. Na verdade, eles já eram casados, e tinham até um filho pequeno esperando por eles em casa. A reação foi imediata. O público se sentiu traído. Como um casal já casado poderia participar de um programa de namoro, fingindo que estavam à procura de novos relacionamentos diante de milhões de pessoas? As críticas tomaram conta da internet. Alguns acusaram os dois de manipularem o programa para ganhar fama ou até mesmo o prêmio em dinheiro. Outros questionaram a autenticidade da própria televisão realidade. Estariam jogando com as emoções do público? Estariam em busca apenas de atenção? A confusão aumentou quando, nas semanas seguintes, Ace e Chel decidiram não se pronunciar. Nem confirmaram nem negaram os rumores. O silêncio só alimentou ainda mais a curiosidade, e as teorias nas redes sociais se espalharam como fogo em mato seco. O segredo do casal foi tão impactante que extrapolou o próprio programa. Forçou o público a refletir. Até onde vai a linha entre realidade e encenação? Ace e Chel mostraram que, às vezes, os enredos mais inacreditáveis são justamente os que ninguém vê chegando, mas que mudam tudo para sempre. Número 15. Amor com 40 anos de diferença. Quando um jovem de 23 anos se apaixonou por uma mulher de 60, o mundo reagiu com julgamento quase imediato. O que começou como uma simples troca de mensagens online evoluiu para algo que ninguém esperava. Um romance forte, real e inabalável. A cada nova conversa, o laço entre os dois se fortalecia. Em pouco tempo já eram inseparáveis, mas claro, a diferença de 40 anos entre eles se tornou o foco das atenções e também das críticas. As redes sociais foram tomadas por comentários ofensivos, desconfiança e piadas cruéis. Onde muitos viam apenas descompasso, o casal via cumplicidade. A internet duvidava, chamavam o relacionamento de farsa. Mas o jovem nunca deixou que a opinião alheia interferisse na própria felicidade. Ele se posicionou com firmeza, afirmando que o que tinham era real. A relação se baseava em confiança, respeito mútuo e uma conexão emocional profunda, algo que não tem absolutamente nada a ver com idade. Não sei se ficou bom, mas é isso, ele dizia com humor diante das câmeras. Ao invés de se esconderem, o casal decidiu viver às claras. Cada publicação, cada aparição pública, era uma declaração de que o amor deles era legítimo e poderia resistir a qualquer tempestade. A pressão, é claro, era gigantesca. Mas os dois enfrentaram tudo de mãos dadas, mostrando que o preconceito não tem força diante de uma ligação verdadeira. O romance deles virou mais que uma história de amor. Virou um desafio à rigidez das normas sociais e uma afirmação poderosa de que conexões reais não reconhecem fronteiras, nem de tempo, nem de idade. Número 16. Vidas de plástico, amor real. Pixie Fox e Justin Jedlicka não são apenas um casal excêntrico. Eles são a personificação viva de uma obsessão. Transformar seus corpos em bonecos, literalmente. Conhecidos como Barbie e Ken da vida real, eles não se apaixonaram da forma tradicional, mas sim por algo que tinham em comum: o fascínio por cirurgias plásticas extremas. Juntos, os dois já passaram por mais de 350 procedimentos estéticos, gastando mais de $1 milhão com modificações corporais. Rosto, peito, ombros, músculos. Absolutamente tudo foi moldado. Pixie chegou a remover costelas e colocou implantes mamários gigantescos.
Justin, por sua vez, investiu em rinoplastias, implantes musculares e outras transformações para alcançar sua imagem perfeita de Ken. Quando o assunto é cirurgia, ele já gastou quase $1 milhão com o próprio corpo, contou Pixie. Mas para eles, isso não é apenas cirurgia, é estilo de vida, é identidade. E também é o que os une. Eles vivem como verdadeiros personagens de plástico, participando de convenções de estética pelo mundo e ganhando prêmios por suas transformações mais criativas. A paixão pelas mudanças físicas se tornou o elo central da relação, unindo identidade pessoal e atração em algo inseparável. Claro, nem tudo são aplausos. Especialistas já alertaram que esse nível de intervenção pode indicar distúrbios como dismorfia corporal. E o debate é sério. Até que ponto a modificação do corpo é expressão legítima e quando passa a ser um vício? Mas Pixie e Justin não recuam. Com orgulho, seguem exibindo suas escolhas. E mesmo que a história deles fascine e assuste ao mesmo tempo, é impossível ignorar a intensidade da conexão. Eles nos forçam a repensar os padrões de beleza, o conceito de identidade e até a ideia de relacionamento. Porque mesmo em um amor tão moldado por bisturis, ainda pulsa um sentimento humano, visceral, ousado e absolutamente fora do comum. Número 17. Amor Gigante. A história de Sultan Kösen é daquelas que fazem o mundo parar e prestar atenção. Reconhecido oficialmente pelo Guinness World Records como o homem mais alto vivo, ele mede impressionantes 2,51 metros de altura. Com um corpo tão extraordinário, Sultan, um agricultor humilde da Turquia, passou a maior parte da vida lidando com curiosidade excessiva, olhares desconfortáveis e muitas dificuldades no amor. Tudo mudou em 2013, quando ele se casou com Merve Dibo, uma mulher síria de 1,75 metros de altura, quase 80 centímetros mais baixa que ele. O casamento imediatamente virou notícia no mundo todo. Milhões ficaram hipnotizados com a diferença física entre eles, e muita gente se perguntava: como seria o dia a dia de um casal com tamanhos tão distintos? Sultan foi o primeiro a admitir que a adaptação não foi fácil. Desde os móveis da casa até detalhes simples da rotina, tudo precisou ser ajustado. Mas para ele, o esforço valia cada segundo. Já Merve deixou claro que não foi a altura impressionante que a conquistou, e sim a gentileza, o senso de humor e a personalidade calorosa de Sultan. Ela se apaixonou por quem ele era por dentro, e não pelo recorde mundial que carregava. A relação deles virou um símbolo de superação, mostrando que o amor pode se moldar às circunstâncias mais desafiadoras. Mas, como muitas histórias reais, nem tudo terminou como nos contos de fadas. Com o tempo, as diferenças, não apenas físicas, pesaram. O casamento terminou em divórcio, gerando nova comoção mundial e reabrindo o debate. Será que relacionamentos com contrastes tão extremos conseguem resistir à rotina? Mesmo com o fim do casamento, a história de Sultan e Merve continua sendo uma das mais fascinantes dos tempos modernos. Uma lembrança de que o amor pode surgir nas formas mais improváveis e de que, apesar de todos os obstáculos, o coração humano é capaz de amar muito além das medidas que o mundo impõe. Número 18. Amor sem limites. Shane e Hannah Burkall redefiniram completamente o que significa conexão verdadeira. Shane foi diagnosticado com atrofia muscular espinhal ainda bebê e utiliza cadeira de rodas desde os 2 anos de idade. Mas sua condição nunca o impediu de viver e amar com intensidade. Tudo começou quando Hannah encontrou o blog de Shane, onde ele escrevia com humor, sinceridade e inteligência sobre sua vida. A troca de mensagens foi leve no início, mas logo se transformou em algo muito maior. Uma ligação forte, natural e inegável. O relacionamento dos dois desafia as ideias mais enraizadas da sociedade sobre deficiência e amor. Shane é autor publicado, palestrante motivacional e uma alma espirituosa, enquanto Hannah é sua parceira ferozmente dedicada e cheia de luz própria. Juntos, eles formam uma dupla que conquistou milhões nas redes sociais. A gola é mais soltinha para Hannah conseguir organizar tudo direitinho, explicou Shane em um dos vídeos do casal, com aquele humor que já virou marca registrada. Eles compartilham os bastidores da vida real, com todas as alegrias, desafios, rotinas e momentos íntimos. E ao fazer isso, inspiram pessoas do mundo inteiro a reverem seus preconceitos. Hannah oferece suporte físico indispensável a Shane, enquanto ele preenche os dias dos dois com criatividade, leveza
e alegria genuína, a parceria é vibrante e profunda. Eles falam abertamente sobre todos os aspectos do relacionamento, inclusive casamento e intimidade, com coragem e naturalidade. Juntos, quebram tabus apenas sendo quem são, sem forçar nada, sem fingimentos. O amor de Shane e Hannah é um lembrete poderoso de que laços reais são construídos com afeto, cuidado mútuo e aceitação completa. Não importa a aparência, habilidade ou expectativas sociais. O que importa é o quanto duas pessoas estão dispostas a se escolher, todos os dias. A história dos dois não é apenas emocionante, é uma provocação. Nos obriga a repensar o que consideramos possível. Porque quando o amor é verdadeiro, nenhum limite o detém. Essas histórias mostraram que o amor se recusa a ser encaixotado ou limitado pelas regras apertadas da sociedade. De alturas extremas a amores virtuais, cada um desses relacionamentos desafiou o que achamos possível. Eles ocuparam manchetes, abriram mentes e provaram que a conexão humana pode florescer nos lugares mais improváveis. O verdadeiro poder do amor está na sua imprevisibilidade e na coragem de romper padrões. O mundo pode até não parar de falar sobre essas uniões inesquecíveis. E nós também não. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!